você está, feche seus olhos, por favor. Não precisa se levantar. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças por esta noite maravilhosa. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e em nossa igreja local. Essa noite, Pai, nós viemos buscar do Senhor, Pai, nos encher da Sua palavra, nos encher do Seu Espírito. E nós temos a certeza e convicção que sairemos daqui transbordantes, porque aqueles que te buscam são galardoados. E essa não será de uma noite diferente, mas será uma noite de milagres extraordinários, de coisas sobrenaturais se manifestando na sua igreja. Pai, aquilo que o teu povo precisa, enquanto eles estão ouvindo a sua palavra e crendo, o Senhor está movendo ao favor deles. Pai, enquanto nós descansamos, nós usufruímos aqui da sua palavra, o Senhor move em nosso favor, o Senhor move em nossas causas. Pai, o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pai, te pedimos que o seu Espírito venha trazendo, Pai, iluminação, Pai, aos meus irmãos que estão aqui essa noite, para que os olhos do entendimento sejam abertos e para que esta noite nós possamos, Pai, ser esclarecidos, Pai, acerca da tua maravilhosa palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Para quem não me conhece, me chamo Renato, né? O nosso pastor não está aqui hoje e foi me incumbir da missão de trazer a palavra essa noite, e eu creio naquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, amém? De imediato, por gentileza, eu gostaria que os irmãos abrissem em Lucas, no capítulo 24, por gentileza. Lucas capítulo 24, verso 13. Eu vou de imediato ler logo, porque é um texto um tanto longo, e eu gostaria da atenção dos irmãos. Eu vou ler essa versão aqui, eu mando... Ai, Jesus, qual que é? É Almeida Corrigida, eu acho, tá? Não sei onde está não, mas acho que é essa. Vamos lá, Lucas 24, 13. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então Jesus lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E Jesus perguntou: do que se trata? E eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Verso 21. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Verso 25. Então ele lhes disse, Jesus: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximava da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois o partiu e o deu a eles. Verso 31.
Então os olhos deles se abriram e reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E eles disseram um para o outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Ia pedir perdão pela leitura longa, mas faz parte. É muito importante nós contextualizarmos do que nós vamos falar hoje com esse texto completo. É um texto longo que imagino que toda a igreja já conhece a história, de Jesus, no caminho de Emaús. Tem canções, que falam a respeito disso. E algo que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração esses dias, e como sempre eu falo, e eu sempre retorno a falar, é que o Senhor, eu tenho vivido experiências e um dia a dia com Ele, que eu sempre quis e procurei viver isso. Como os irmãos sabem, nós somos missionários aqui na igreja, servimos aqui integralmente, e na minha adolescência, quando eu já desenvolvi algumas coisas, mesmo na minha imaturidade, fazendo algumas das coisas, com um coração e uma intenção boa, mas faltava ainda o entendimento, naquela época eu lembro que uma das minhas orações sempre era a seguinte: Senhor, quando eu tiver a oportunidade de pregar, que eu não suba no altar e prepare um sermão para pregar aquela noite, mas que a minha vida devocional, que a minha vida de busca diária, ela venha a ser o momento onde eu vou conseguir compartilhar com os irmãos aquilo que eu estou bebendo dentro da minha casa. Então, eu não vou falar também que todas as vezes é assim, não, mas na maioria das vezes eu sempre busco ter uma vida de devocional. E tudo que eu tenho falado com os irmãos, aonde eu tenho ido, e hoje mais uma vez é uma mensagem dessa, eu estava refletindo nas Escrituras, no meu dia a dia, e o Senhor me trouxe verdades para mim. E eu tenho certeza que essas verdades também vão acrescentar a sua vida. E hoje você vai sair daqui de uma forma diferente, não é verdade? Porque quando o Evangelho chega, quando a palavra chega em um coração disponível, em um coração disposto a se abrir e deixar ela entrar e transformar, é impossível você sair da mesma maneira. É impossível você sair da mesma maneira, a não ser que a pessoa que esteja pregando, não esteja pregando o verdadeiro evangelho, que eu espero que essa noite eu vou fazer isso, pregar a essência do verdadeiro evangelho, mas muitas das vezes nós não abrimos nosso coração para receber aquilo que Ele tem para nós. Eu me lembro uma vez que eu fui numa conferência lá em São Paulo, sozinho. Eu estava na minha casa, era recém-casado ainda, Não sei, tinha uns 2 anos de casado, 3 anos, bem novinho ainda, nas minhas imaturidades, dando umas cabeçadas na vida ainda, que faz parte do processo. E eu falei, eu vou para esse congresso. Peguei minha mochila, comprei uma passagem e fui para São Paulo, sozinho. Achei um Airbnb, fiquei lá sozinho. Um congresso de pastores. E eu era não era nada, não tinha nada. Eu era recém-casado, enfim. E fui como se fosse um pastor, Não menti, mas eu sou lá de Brasília tal, e participei do evento. E aquele evento ele marcou minha vida, porque eu vi uma palavra que ela até hoje norteia a minha busca devocional e aquilo que eu tenho buscado viver em Cristo. Eu me lembro como se fosse hoje o pastor Hernandes Dias Lopes pregando sobre a vida do apóstolo Paulo. E ele pregou, todos conhecem, ele é um brilhante expoente da palavra, um expositor da palavra, ele, um presbiteriano raiz, então cheio de homilética, hermenêutica, um cara extremamente completo, E na sua mensagem, ele pregou sobre a vida missionária do apóstolo Paulo. E eu me lembro que quando ele acabou a pregação, só me vinha uma coisa no meu coração, eu só chorava. Você estava, amor? Então essa não foi sozinho não, Foi a outra que eu fui sozinho, perdão gente. Essa foi a segunda vez, eu fui uma vez sozinho primeiro. E porque eu lembrei de você agora, a gente juntos. E aí, quando ele terminou a ministração, só me vinha uma coisa: eu preciso mudar. Eu preciso ser diferente. Eu não posso ser a mesma pessoa depois de ouvir essa palavra. Eu preciso dar uma resposta. Isso, ele não... Acho que esses irmãos são mais tradicionais na liturgia, então são bem mais tranquilos tal. Mas aquilo estava me impelindo, porque eu abri o meu coração. Eu fui do outro lado do país buscar a palavra. Não fui nem convidado, Nós nos metemos lá literalmente para ouvir algo da parte de Deus. E isso marcou muito a minha vida, porque eu estou sendo transformado e aperfeiçoado por esse evangelho. E é isso que tem
que acontecer em nossas vidas diariamente. A partir do momento que nós entramos em uma vida de fé, uma vida cristã, nós não podemos estagnar. E eu já falei isso aqui muitas vezes e repito, o propósito do diabo para os que são salvos é estagnação. Porque como você já está salvo, o seu nome já está escrito no livro da vida. Só falta o Maranata para nós irmos embora. Ele já perdeu. Agora o que ele quer nos fazer? Estagnar, parar. Por isso que o autor da carta aos Hebreus, ele fala, né, se desvencilhe de todo o peso, de todo o pecado que impede você de correr a sua carreira. Ele usa duas coisas, o peso e o pecado, que nos impedem de correr a carreira que nos está proposta. Então, nós precisamos abrir os nossos corações e ir em busca dessa vida diária. Porque hoje é um domingo, meus queridos. Amanhã é segunda, terça, quarta e quinta. Daqui a pouco vai vir um outro domingo. E daqui 2 semanas ninguém nem vai lembrar que nós estávamos nesse domingo aqui. Mas quando uma palavra, você abre o seu coração. Porque eu tenho certeza que naquele lugar lá em São Paulo, com 20 e poucos anos de idade, eu fui com fome. E eu fazia muito isso quando eu era mais jovem com a Vanessa, né, meu amor? A gente estava aqui, vamos lá em Belo Horizonte assistir o Cirilo. A gente pegava e ia para Belo Horizonte assistir um culto lá e voltava. Querendo, é lógico que hoje eu não faria dessa maneira, dessa forma, faria de forma diferente, mas existia uma fome dentro do meu coração, existia um desejo de crescer, de avançar, de conhecer mais a Deus e avançar a Deus. E hoje, com o entendimento que eu tenho da palavra e vivendo aquilo que eu tenho vivido aqui, como seria melhor e eu teria corrido mais com o entendimento que essa igreja tem hoje, porque você é ponto de pregação assim como eu. Eu sou ovelha do ponto, eu sou ovelha desse aprisco, assim como você. E nós sabemos como que funciona esse aprisco aqui, como nós somos instruídos, como nós somos ensinados, como nós somos exortados. Escolas maravilhosas, mestres assim que abrem os nossos olhos do entendimento para tantas verdades poderosas para nossas vidas. Nós não somos neófitos, nós conhecemos a palavra. O Lucas não está aqui não, né? Acho que está com os adolescentes. Sempre quando eu vou falar com os adolescentes lá, eu falo, gente, vocês já têm muita bagagem do que eu com 40 anos atrás, ou quando eu tinha 40 anos. Vocês estão 15 anos, mas você vê que os meninos com um depósito. Eu vejo os meus filhos já. Eu não vou falar, mas eu vou expor uma irmã aqui, mas deixa eu falar. Freio. Mas como que eu vejo nos meus filhos, assim, já uma reação na espontaneidade deles, muitas vezes expondo algumas pessoas, né? Mas porque já tem a palavra, já tem as direções e o norteamento para a sua vida diária. E o que eu quero trazer para vocês hoje, e por que nós lemos essa passagem aqui de Emaús? Porque é uma passagem que todo mundo conhece. Jesus morreu e ressuscitou. E aí, como nós lemos, naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús. E nós lemos aqui, eu quero frisar 2 versículos. O verso 16 diz assim: porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. E aqui eu faço um parêntese com você. Quando começa o verso 13 a contar essa história, fala o seguinte: naquele mesmo dia, dois o quê? Discípulos. Não eram 2 incrédulos, não eram 2 ateus, não eram 2 filisteus, não eram 2 samaritanos, eram 2 o quê? Discípulos. E aí a Bíblia diz, Lucas nos diz, que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer que Ele era o Senhor. E aí eu comecei, na realidade, toda essa história de entender esse olhar. Sabe onde que ele surgiu agora, onde o Senhor tem ministrado muito na minha vida nesses dias? Eu tenho tentado, né, até pelas necessidades aqui do campo, né? A irmã Eliane está aí? Cadê a mãe do Vini? Cadê? Está aí a Crismar? Não, né? Veio, Vini, sua mãe não? Não. Lá nós temos alguns projetos nas cadeias, e um dos projetos é de artesanato. E aí nós fazemos amigurumi. E aí a gente precisa de professores. Quem aqui é professor de amigurumi? Levanta a mão. Não tem nenhum, tá vendo? E aí quem que foi candidatado para ser o professor de amigurumi? Eu. A Eliane me mandou um vídeo, falou, compra uma agulha assim e tal. Eu falei, quando eu assisti 1 minuto, eu falei, não dou conta disso, é impossível, é muita volta, vai. E aí, a gente aqui no campo, a gente tem se desdobrado e procurado fazer aquilo que tem chegado até nós.
E uma dessas esferas que eu tenho, né, tentado alcançar, né, a Ana até já foi com a gente, nós temos um projeto que lida com as emoções dos presos. Não só dos presos, nós estamos agora dentro das escolas públicas, né, Val? Com os professores. É um curso para lidar com as emoções. E aí, como eu estou em tempo integral, então meu nome está sempre lá, porque eu estou sempre disponível. E aí, vai eu falar de ansiedade, de medo, de depressão, que quem teria que estar falando isso eram os psicólogos aqui da igreja. A Ana já foi uma vez com a gente lá, eles ficaram apaixonados, né? E aí aí vou ler Augusto Cury, aí um dia que a Ana foi, falou, Ana, me indica uns livros aí para eu ler, pelo amor de Deus, porque é uma esfera que eu não conheço, mas está precisando e eu vou mergulhar nela para romper. E aí o que acontece? Chegou até mim, por um grande amigo, ele viu que eu estava nessas labutas, né, de caramba. Quando a pastora falou, você vai dar aula de ansiedade para professores da Escola Pública de Santa Maria, né, Milena? Me deu um frio na barriga. Uma coisa é você falar para pessoas que estão presas numa condição lá, né, mais simples, agora você vai falar para intelectuais, pessoas estudadas. Né? E aí, amém, e vamos rompendo e a unção se manifesta, a graça. Eu já aprendi uma coisa, dependa da unção. Eu sei dos meus conhecimentos intelectuais, Ana, sobre esses temas, que eles são extremamente superficiais e rasos. Eu sei disso. Só que eu já ouvi, lá dentro da cadeia, uma policial chegou para o menino e falou assim, ele é psicólogo, né? Aí ele falou assim, eu acho que não, né? E sabe o que é isso? Quando você está carregado da unção, as pessoas vão ver aquilo que você acha que não tem. E então, eles estavam vendo virtudes que eu não tenho. Eu não me preparei para isso, Alex, entende? E eles perguntavam, ele é psicólogo? Aí acho que foi para o Paulo, para o Vini, ele falou, não, eu acho que ele não é, não, ele só está aí, né, fluindo aí, né? Tá. E aí, sabe o que aconteceu? Aí chegou um colega, estou falando tudo isso só para chegar na parte dos olhos. E ele, sabendo dessa esfera que nós estamos, dessa necessidade, ele falou assim, Renato, eu estou fazendo um curso para terapeuta. E aí ele me mostrou lá e falou assim, é um curso que custou mais de 10 mil reais, caríssimo, um psicanalista famoso, tal, falou assim, eu vou te dar esse curso, que ele vai te ajudar. E aí eu comecei a fazer esses cursos, estudar um pouquinho, entender de uma forma mais organizada, não ir no desespero de... O tema é qual, Milena? É medo? Vamos lá, gente. E aí você vai para o YouTube assistindo uma aula, passando a noite acordado, tentando, né, se preparar para você, né, entregar algo. E eu ouvi uma frase da Cíntia Miranda que ela é uma grande verdade. Ela fala assim, vá pregar como se não tivesse estudado. Vá pregar como se não tivesse nunca estudado. Estude como se não se tivesse o Espírito Santo. Vá pregar como não se tivesse estudado. Então ela está falando sobre o quê? Uma resiliência em se preparar, mas você não ficar preso a isso. Porque tem hora, meu irmão, que você vai ter que dar de psicólogo e você não tem nenhum conhecimento disso, mas as pessoas vão enxergar isso por causa da unção que flui sobre a sua vida. Isso aí é dessa forma que ele se move de forma sobrenatural. E aí esse colega foi e me deu esse curso. Aí eu comecei a estudar a psicopatologia, né, que eu apaixonei. Eu falei, cara, que assunto maravilhoso. E comecei a estudar psicopatologia. E um desses pontos da psicopatologia que vocês vão ver, eu vou chegar aqui, tá, gente? Por favor, fique comigo. Eles começam, o que é a psicopatologia? É uma ferramenta de análise que vai... Você me corrige, tá? Fique à vontade, por favor. É uma ferramenta onde você vai conseguir diagnosticar os transtornos mentais das pessoas, é isso? E aí você vai conseguir estar identificando através de súmulas. Súmulas o quê? Tem um nome que eu esqueci? Eu sou bem superficial. Súmulas alguma coisa, então... Estou estudando ainda, tá, gente? Então você vai conseguir identificar. Mas sabe o que eu achei maravilhoso? Tem um momento que ele chega, que é um cara... É um psicanalista, a gente vê que ele tem valores cristãos, mas não tem a fé que nós professamos. Mas aí tem um momento que ele fala o seguinte, quando um terapeuta ele vai analisar, ele vai atender um paciente, ele tem que perceber duas coisas. Isso é um estudo científico, tá? Ele fala o seguinte, você tem que analisar primeiramente o homem exterior e em segundo plano, o homem interior, que ele dá o nome de um espelho da alma. Olha só, fica comigo. E aí eu vendo aquilo assim, e aí já fazendo as conexões assim com o reino, com a palavra, com as coisas espirituais, ele fala assim, porque eu vou fazer o mesmo exercício que ele fez comigo aqui. Vou pegar esse copo aqui. Todos estão vendo esse copo aqui? O que tem aqui na frente?
Casa lá, né? Agora, todo mundo fecha os olhos. Todo mundo fecha os olhos. Quando vocês fecham, eu tomo água. A imagem do copo, vocês estão vendo ainda? Não? Na mente de vocês? Não, não naturalmente, vocês não estão vendo. Mas dentro de vocês estão vendo o copo? Qual que é a cor do copo? Qual que é as cores da logo da casa? Pronto, pode abrir os olhos. Então ele faz isso, nos mostrando que existe uma materialidade, que ela é real, que é esse copo de cerâmica, mas existe um espelho interior, que vai sempre reproduzir aquilo que o quê? Que os seus olhos estão captando de informação. E aí, preste atenção no que ele fala. Isso é um profissional da área de saúde. Ele fala o seguinte: só que, então todo mundo tem isso. Tem o homem exterior, que é essa materialidade, e tem o homem interior, que é imaterial, que ele vai receber impressões do que o seu olho exterior está vendo. E aí sabe o que ele fala? Agora tem uma coisinha que faz a integração desses dois corpos, desses dois universos. Tem uma coisinha que faz a articulação do homem interior com o homem exterior. E o que é? Os olhos. E ele fala o seguinte: os olhos é o elemento de integração entre aquilo que é externo e aquilo que é o quê? Interno. Isso te lembra de alguma coisa parecido com fé? Né? Não lembra um pouquinho sobre fé? A certeza do que eu não vejo, mas eu sei que ele é real. Quando você fechou o copo, quando você fechou os olhos, o copo era real ainda? Era real? Sim. E aí, meus queridos, eu comecei a emergir nisso, e eu falei, cara, que coisa linda. Você vê que a nossa biologia, Deus nos fez de uma maneira que tudo aponta para Cristo e para a sua palavra. Você vê que os seus olhos, aquilo que nós vemos, ele tem uma função poderosíssima em nossas vidas. Que aquilo que você enxergar, aquilo que você vai ver, vai ser imprimido no seu coração, e muitas vezes vão deixar coisas aí, marcas para o resto da sua vida. E aí, o que isso tem a ver com o versículo que nós estamos lendo? Porque eu comecei a meditar, falei, pai, como isso é profundo e poderoso para a minha vida. Como eu preciso aprender a lidar com os meus olhos. E esse psicanalista, ele fala uma coisa muito interessante. Sabe o que ele fala? Você precisa treinar os seus olhos. Eu nunca ouvi isso na minha vida. Treinar os olhos. Só que ele está falando, Alex, dos olhos naturais. Porque qual que é o fim do estudo? Você bateu o olho no Adalberto e fala assim: o Adalberto está triste hoje, o ombro dele está baixo, ele está meio assim, alguma coisa aconteceu com ele. Esse é o intuito de você treinar os seus olhos, não é isso? Não é isso? Então, eles vão te dando ferramentas para você fazer uma leitura das pessoas. Só que enquanto ele falava isso, Deus foi me remetendo à sua palavra. E aí eu fui essa semana, estudei, né, na verdade tem bastante tempo que eu estou estudando sobre isso. E aí, quando eu fiquei sabendo que eu ia ministrar essa noite, ontem, aí eu fiz um sermão, preparei algumas coisas. Aí eu estava saindo de casa, não era, amor? Estava saindo de casa, aí me saltou Emaús, na hora. Tem 2 dias que eu estou preparando o esboço. E aí eu lembrei da passagem, Ricardo, e os olhos deles foram abertos. Aí eu estou tentando entender e fazer essa conexão do que é o olho natural e do que corresponde ao natural e o que corresponde àquilo que é interior em nossas vidas. Porque o que nós lemos e o que nós vemos aqui é que lá no verso 16 fala que os olhos deles estavam como impedidos de reconhecer a Jesus. E sabe por que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer a Jesus? A resposta está lá no verso 21. Lê comigo, se você puder. Acho que não precisa de abrir, se os meninos puderem colocar, por gentileza. Verso 21. Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Aqui, nesse momento, eles deixaram, irmã Cristina, de olhar com os olhos interiores e os olhos da fé.
E aí Jesus, vai lá no verso 25, por favor, Manu. Diz assim: então Jesus lhes disse: como vocês são insensatos e demoram a crer. Como vocês são insensatos e demoram a crer. Isso aqui é uma exortação que Jesus estava trazendo para discípulos, pessoas que andou com Ele. Por que nós sabemos que eles andaram com Ele? Você vê mais à frente que eles vão direto aos 12, quando eles reconheceram Jesus. Oh, nós vimos Jesus, é verdade, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Então era uma pessoa próxima de Jesus. Mas sabe o que Jesus está falando? Vocês demoram para crer. E aqui está uma chave, que muitas vezes nós estamos andando em círculos e não entendemos. Porque nós temos esse olho natural, que Deus fez assim, é maravilhoso. Quando você começa a estudar a biologia e como funciona, é uma coisa extraordinária. Só que você precisa entender que a vida espiritual, a vida que está proposta a você, é uma vida interior. E se os seus olhos estiverem nas coisas naturais, você provavelmente vai cair no erro que esses caras caíram. E provavelmente você vai estar muitas vezes andando com Jesus, e como que eles estavam? Entristecidos, cabisbaixos, e eles estavam diante do Filho de Deus ressuscitado, e não conseguiam perceber. Sabe por quê? A incredulidade do coração deles impediu que eles vissem aquilo que eles precisavam ver. E isso é tão sério, porque olha só o que acontece. Vamos lá para o verso 31. Então, Jesus pegou o pão, abençoou, e então os olhos deles se abriram. E eles reconheceram. Você percebe que, em se tratando dos olhos naturais, nós temos o nosso corpo físico, a nossa biologia, que é uma realidade. Agora, o que você precisa treinar a sua vida, você precisa separar. Você precisa entender qual que é o olho que está conduzindo você. Qual que é o olhar, a ótica que está conduzindo a sua vida. O que você está vendo na sua vida? Porque aquilo que você está... Gente, isso é tão forte, sabe por quê? Você vai ver que a questão do olhar, ela está vindo desde o Jardim do Éden. Você vai ver toda a Bíblia, desde os profetas, lá no jardim, falando sobre a questão do olhar natural e do olhar interior, o olhar da fé, o olhar do Espírito. Nós vemos lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva pecam, o que acontece com eles? Gênesis 3 fala o quê? E os olhos deles se abriram. E aí você vai começando a ver ao longo da história bíblica, muitos relatos falando de uma abertura de um olho, literalmente, assim como histórias. Como a de Josué, por exemplo. Josué, naturalmente, ele viu, com esses olhos físicos, ele viu uma realidade que era totalmente impossível. E é isso que nós precisamos aprender com esses caras da Bíblia. Você precisa entender que você tem um olho natural, que vai mandar informações para o seu interior, que isso vai entrar nas suas emoções e nos seus sentimentos. E se você não souber lidar com isso, no dia mau, no dia da provação, você não vai suportar. E é isso que nós estamos aprendendo aqui, e eu estou aprendendo todos os dias. Quando Josué se depara com uma situação praticamente impossível, e a grande maioria dos 12 se acovardam, recuam, e nós sabemos qual foi o posicionamento de Josué. Sabe por quê? Ele tinha uma naturalidade, mas ali ele nos ensina que a interioridade é muito maior do que aquilo que é natural. É isso que nós estamos aprendendo a viver. Às vezes as coisas naturais na sua vida vão dizer e vão te nortear para algum caminho. E você precisa entender que você não pode andar por isso. Você não pode aceitar a viver uma vida de mediocridade. E é você quem faz isso. Sustentado na palavra. Porque
Por que Josué teve tanta intrepidez? Por que ele e Caleb se levantaram de uma maneira tão poderosa? Nós sabemos a história bíblica. Ele sabia que essa promessa, Alex, tinha sido há mais de 500 anos atrás. Tinha sido liberada sobre eles. Pensa comigo, Luciano, 500 anos que não cumpriu a promessa. E aí um jovem que recebe uma bomba na mão, o grande líder Moisés, o cara que abriu o Mar Vermelho, o cara que fez acontecer, morre. E aí cai na mão de um general, menino ainda jovem. E aí, aonde que está essa diferenciação? Por que ele não viu como os outros 10 viram? Porque ele se apegou ao que Deus disse para eles. E não é só sobre promessas. Porque se eu falar aqui, quem quer viver as promessas de Deus, todo mundo vai levantar a mão. Não é somente sobre promessas, porque nós temos promessas bíblicas, milhares delas. O grande ponto da questão é estar de acordo com aquilo que Deus diz para nós. As promessas e as coisas vão nos alcançar. As bênçãos vão nos alcançar. Enquanto nós dormimos, elas nos alcançam. E quando você não percebe, as coisas se movem sobrenaturalmente. O que nós precisamos entender é que a essência disso é a submissão às Escrituras Sagradas. É a submissão total e integral à palavra, ao que ela diz para nós e a nosso respeito. Não é só sobre bênçãos, sobre promessas, sobre milagres. Tudo isso faz parte da vida de um crente, de um cristão que ama Jesus. É muito mais além do que isso. Sabe aonde que é o mais além? Porque logo que os olhos deles são abertos, o que acontece com eles? Eles mesmos falam, os nossos corações estão aquecendo. Enquanto ele falava, nossos corações palpitavam por ele. Aí nós vemos lá no verso 35, falando, e os dois contaram o que eles tinham acontecido no caminho, e como tinham reconhecido o Senhor. Onde foi o momento que eles reconheceram o Senhor? No pátio. Por quê, gente? Comunhão, relacionamento. Naquele momento, Jesus ia embora. Aí eles, não, por favor, fica, sem saber que era Jesus. Mas no momento que Jesus parte o pão e os abençoa, quem foi que abriu os olhos dele? Quem fechou os olhos deles? Porque a Bíblia fala que os olhos deles estavam fechados, estavam impedidos de ver, de reconhecer. E por que aqui abre? Você vê como que a esfera interior da fé e sobrenatural, ela vai reger aquilo que é natural. E você precisa treinar os seus olhos. Você não pode se abater por aquilo que você está vendo, pela condição que você está passando. Não importa qual, meu irmão. Não importa qual. Eu acho maravilhoso o testemunho de uma mulher chamada Elizabeth Elliot. O marido dela era um missionário. Ele foi mais 4 missionários ministrar, pregar em uma tribo indígena. E aí os índios, eles eram canibais, eles não sabiam. E mataram todos eles. E comeram eles. Isso até o Rick Renner que cita em um dos livros que nós estudamos aqui na escola bíblica. A história dele. E aí sabe o que essa mulher dele fez? Como foi que ela enxergou isso, Jorge? Um local de pessoas que vão lá e ela tinha um filho de 2 anos de idade, irmão João, e comeram o marido dela. Nós não conseguimos imaginar o nível de crueldade, como que foi essa morte. E sabe o que ela faz depois de 2 anos? Ela vai com o filho, 2 anos não, perdão. Depois de não sei quanto tempo, ela volta e mora 2 anos nessa tribo e evangeliza todos. Ela e o filho. Naturalmente você faria isso? Jamais. E aí sabe o que antes de morrer, Jim Elliot, ele fala uma frase muito poderosa. Ele fala o seguinte: a renúncia cristã não é somente um dia. A renúncia não é somente um dia. Às vezes a gente acha que largamos o mundo e pronto, acabou as minhas renúncias, né? Ou eu larguei tudo, agora sou missionário. Ele falou que a renúncia, ela é diária, ela é construída.
E é através dessas atitudes que nós vamos desenvolvendo a vida que Cristo já nos concedeu. O que nós não podemos deixar é que as coisas naturais, é que o seu olho, essa bolinha, as duas bolinhas pretas, norteiem a sua vida. Elas fazem parte, maravilhosamente, nós desfrutamos, né, da contemplação dos nossos filhos, do casamento, das belezas naturais. E é para isso. Agora vai chegar um momento que você vai precisar manifestar esse olhar que é interior. Você vai precisar manifestar aquilo que vem de dentro. E é por isso que, desde Gênesis até Apocalipse, nós estamos vendo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Pense nas coisas do alto, olhe para as coisas do alto. Você vê o tempo todo batendo, olhem, 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 olhem. Para onde vocês estão olhando? Olhem. A gente vê lá o profeta Eliseu com o seu moço. Quando ele chega diante da situação, o que acontece com o moço? Desespera. Só que aí Eliseu entendeu como que funciona o tipo de olhar da fé. O olhar que é sobrenatural. O olhar que transpõe realidades naturais. Esse é o olhar que nós devemos ter todos os dias. Isso é como uma estalar de dedos? Não. Nós precisamos construir uma vida, Guilherme. Muitas vezes nós recorremos a Deus e a sua palavra quando estamos passando por um momento de dificuldade. Estou falando mentira? Essas coisas, né, fazem parte das nossas vidas. O que Deus espera de nós, e é por isso que Ele exorta esses dois discípulos. Ele fala, cara, por que vocês demoram tanto? Já era para vocês estarem em outro nível. Mas vocês estão tristes. Ah, porque nós esperávamos que o Messias ia redimir a Israel. Eles estavam olhando com o quê? Os olhos naturais, Beli. Tanto é que, sabe por que eles ficaram dessa maneira? Na cabeça dos judeus, o Messias seria um grande general de guerra. Um cara que ia chegar e conquistar todos os territórios, botar quente, levantar a bandeira de Israel. E aí ele vem e fala assim, não, o reino é por dentro. O reino não é visível. É o que a galeria da fé fala sobre Moisés. Moisés olhou para o que era invisível. Como que se olha para o que é invisível? Você não vai conseguir olhar para o que é invisível com os olhos naturais. Se você não sair dessa esfera, você não vai conseguir enxergar aquilo que já é seu. Se você não sair da esfera dessa naturalidade, aquilo que já está disponível para você, você não vai usufruir. E vai ficar como esses homens. Eles perderam a oportunidade de... Pensa comigo, esses dois caras tiveram a oportunidade de jantar, comer, almoçar com Jesus depois de ressuscitado, olha... E perderam. Tanto é que depois que os olhos deles foram abertos, Levi, Jesus fez o quê? Sumiu. E aí o coração deles começaram a se aquecer, porque os olhos foram abertos. Sabe, meus irmãos, que a gente possa, nessa fase da vida que nós estamos, nesse momento da história que nós estamos como igreja, como país, e como nação e como mundo, que nós possamos buscar viver essa vida. E essa vida, como eu falei, ela não nasce do dia para a noite. Precisa ser construída dentro de você. Para você passar numa faculdade de Direito, quais são as matérias que você tem que estudar? Quem é os de Direito aqui? Hã? Quais são as matérias, Thiago? Processo penal, civil, criminal, né? Trabalhista. E quais são as disciplinas cristãs que você precisa fazer? Hã? Quais são as disciplinas? Oração. Alguns nem sabem. Como você quer passar sem saber as disciplinas que tem que ser feitas diariamente? Assim como uma faculdade, existem disciplinas que você tem que ser responsável, diligente, se esforçar. A vida cristã exige isso de nós.
Não é entrar pela salvação, sentar aqui no pé da escada e ficar tomando uma coquinha enquanto estamos vindo ao culto de domingo. Não é isso. Nós precisamos entender uma realidade que nós precisamos avançar e prosseguir em avançar. Isso depende de esforço, de dedicação. E nesses momentos, William, que quando tudo parece perdido, e aí quando você consegue extrair de dentro esse olhar, meu irmão do céu, coisas sobrenaturais acontecem. Sabe, Alexandre? E aí quando você está sentado, as coisas acontecem. E eu não falo de coisas materiais, porque tudo isso é secundário. As riquezas, elas são secundárias, faz parte das nossas vidas. Quem aqui quer ser pobre? Ninguém. Glória a Deus. Deus, a palavra, ela fala muito sobre prosperidade. Só que quando nós entendemos a essência daquilo que nós temos que ver, uma vida de fé, essas coisas são acrescentadas. Quando você vê as coisas estão aumentando, as coisas estão crescendo, e as coisas estão se movendo ao seu favor. Não deixe que nada, nenhum tipo de pressão. Na teoria, parece muito fácil, né, Mara? A gente fala aqui de cima, né, Ricardo? Então, assim. Mas eu sei que cada um aqui passa as suas lutas, seus desafios na vida, não é verdade? Mas eu tenho certeza que no dia que você passar por situações, você vai avançar, você vai crescer. E isso não se trata de sentimentos. Porque nessa hora, a empolgação não segura, não sustenta. As coisas materiais, muito menos. Você precisa entender, e eu estou me expondo a isso, a ter esse olhar e a perceber, opa, eu estou indo pela esfera natural, eu preciso manifestar algo que é sobrenatural. Isso é uma consciência que você faz. E eu passei por umas situações esses dias que eu percebi que um posicionamento ele é extremamente racional. Não tem nada de sentimento, não tem nada de vontade, não tem nada de certeza, não tem nada de convicção, a não ser naquilo que Deus disse. Se você pegar a vida de Josué, do primeiro capítulo até o último capítulo dele, ele começa o capítulo falando, meditando na lei do Senhor, não me afastando dela de noite. Aí você vai para o capítulo 23, ele fala as mesmas coisas. O começo da jornada dele e o final dele é o quê? Firme naquilo que Deus disse. E aí, são nesses momentos que você vai, Jorge, extrair esse olhar. Muitas vezes sem convicção nenhuma, sem certeza nenhuma. Quem aqui precisa de certeza natural para declarar algo sobre a sua vida? Você precisa disso? Não precisamos disso. Quem lembra lá de Agar, quando Abraão manda ela embora, ela entra no deserto e o que ela faz com o filho dela? Vou botar ele debaixo da árvore para eu não ver o meu filho morrer. Aí o anjo aparece para ela, não é verdade? E o que ele fala? Primeira coisa, não temas. O anjo está falando assim, não deixa o que é exterior dominar aquilo que é interior. A realidade é de morte. E aí, o que a Bíblia diz? Lá em Gênesis? E Deus abriu os olhos dela e ela viu que tinha um poço lá, Kate. O poço estava lá, ela só não estava vendo. Você vê que muitas vezes nós não estamos vendo aquilo que já é nosso por conta do nosso posicionamento. Você não está vivendo aquilo que você deveria viver por conta do entendimento, talvez ainda que você precisa virar essa chave na sua vida. De você falar, cara, eu vou até o fim, mas eu não retrocedo. Eu não retrocedo no meu posicionamento de fé. Eu não retrocedo naquilo que eu tenho para a minha vida, para a minha casa, para os meus filhos, para os meus negócios, para a minha empresa. Eu sei que foi Deus que me deu. E você se mantém firme. Talvez tudo ao seu redor pode estar desmoronando. Mas era como Josué e Caleb. Permaneceram inabaláveis na convicção interior. Porque a natural era impossível. Agora eu te pergunto, como foi que eles venceram essa batalha?
Todo mundo sabe, responde aí. Hã? Não, naturalmente falando agora. Não. Quando ele... que eles fizeram o quê? Eles rodearam... E Deus é tão lindo, Luciano, que teve esse evento que nós fomos ontem com a pastora. Aí sabe quem estava lá? O João Alexandre. Aí a gente estava lá conversando, ele falou assim: cara, Deus está falando algo tão forte comigo, porque muitas coisas na Bíblia mostram que a gente tem que ver as coisas com os olhos naturais. Aí ele falou: por que eles deram 7 voltas em volta daquele negócio? Eram para eles estarem vendo com os olhos naturais o impossível. Naturalmente era possível, gente, eles derrubarem aquilo. E aí eles ficaram, Juninho, dando 7 voltas. Foi 7 voltas. 7 voltas, e vendo a muralha, e nada, vendo a muralha, nada. E o olho natural dizendo, gritando: não vai acontecer, não vai acontecer, não vai acontecer. A Bíblia não relata quanto tempo eles levaram para dar essas 7 voltas. Não sei se foi um dia ou foi tudo, enfim, não sei. Mas eles ficaram, né? Você sabe? Mas eles estavam o quê? Vendo com os olhos naturais. Mas a gente entende que chegou algum momento dentro deles, de Caleb, de toda aquela geração, que as muralhas ruíram. E que aquilo que era natural se tornou o quê? Imaterial. E se manifestou. E que nós possamos a cada dia entender essas realidades e esses universos que tem dentro de você e dentro de mim. Você não pode deixar as realidades naturais conduzirem a sua vida. As coisas que estão acontecendo conduzirem a sua vida. Você não pode. E eu achei algo tão legal, eu tenho alguns minutos, que o professor lá, ele falou um negócio muito interessante. Ele falou o seguinte: a matéria, ela é um verbo. Cerâmica é verbo? É verbo? Não. Relógio é verbo? Mas ele falou uma coisa interessante, que eu falei: caramba, que profundo isso. Ele fala assim: mas toda matéria tem um verbo. E toda matéria tem uma ação. O que você faz com esse copo? Bebe é uma ação? É um verbo? O que eu faço com essa caneta? É uma ação? Toda matéria, tudo que é material vai ter uma ação. E é isso que ele está falando. Cara, isso é um cara que não é cristão, e ele fala: você precisa gerenciar o seu interior. Porque aí ele usa um exemplo muito legal. Se você está aqui, você vê um leão na sua frente, qual que é a ação do leão? Te comer. Então toda matéria, ela tem uma ação. E o que ele fala é o seguinte: precisa haver um equilíbrio. Você não pode deixar a matéria ditar aquilo que está dentro de você. Cara, isso, quem está falando são psicólogos, psicanalistas. Isso está se tratando de uma vida de fé, que nós já sabemos ela há mais de 2000 anos atrás. Que nós temos ela dentro de nós. E podemos viver isso. Agora o que nós podemos e precisamos entender são essas realidades. Que você precisa virar essa chave. Você precisa virar essa chave na sua vida. Como a mulher de Agar. A mulher Agar. Os olhos delas foram abertos. Fique de pé. Aleluia. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele chega em um momento e ele fala assim: muitas vezes nós estamos perplexos, sem saber o que fazer, porém jamais desanimados. Esses homens, esses referências, eles entraram em uma esfera de viver de acordo com o seu homem interior, que uma sentença de morte não ditava a vida deles. O apóstolo Paulo,
Um dos maiores homens que pisaram nessa terra. Quase mais da metade do Novo Testamento foi ele que escreveu, as igrejas. O fim da vida dele, aos olhos naturais, Lana, foi um fracasso. Fracasso, sozinho, pobre, preso, abandonado. Naturalmente nós diríamos isso. Mas quem foi Paulo? E aí, em sua última carta, você vê que essa vida interior, aquilo que é preto e branco se torna colorido, aquilo que é impossível se torna possível. Você vê que aquele que vive por isso, o cenário natural vai dizer, pode dizer o que quiser. Como que eu amo a carta que ele faz a Timóteo. Quando ele chega a Timóteo, cheio de debilidades, um jovem, Vitor, cheio de enfermidades, e ele olha para ele e fala assim: eu sei em quem tenho crido. Você pode falar isso quando a sua sentença de morte está, William, decretada? Porque nós somos condicionados muitas vezes, e nós não podemos, é isso que nós estamos aprendendo a andar uma vida de fé. A nossa confissão e o nosso posicionamento não é de acordo com as coisas externas, é de acordo com aquilo que está dentro de nós. É assim que nós vivemos. E é isso que eles nos ensinam. Você não precisa tudo estar bem, sabe por quê? As circunstâncias mudam. Ednaélia, hoje está tudo bem. Amanhã, Oséias, pode passar por situações. E aí o apóstolo Paulo fala lá na sua carta aos Coríntios: não atentando, não olhando, não fixando seus olhos naquilo que é terreno, porque é terreno, é transitório e passageiro. Por que ele fala, Beli, não atente para essas coisas? Sabe por quê, Alexandre? Hoje talvez esteja passando por situações, talvez hoje seja o dia mau seu. Tudo é transitório nessa vida, tudo passa. E nós precisamos entender que em tempos bons e em tempos maus, a nossa confissão é a mesma. Em tempos difíceis, em tempos de alegria, nós somos os mesmos. Nós servimos a Deus independente das coisas ou das situações. Isso não se trata de materialidade. Não se trata dessa vida. Que possamos, meus queridos, desenvolver a cada dia essa vida de fé. Sabe, Wellington, para nós vivermos e desfrutarmos daquilo que Ele tem para nós. Existe uma geração aí a irmos. Estamos em uma igreja que está fora das quatro paredes. Estamos trabalhando dia e noite, incansavelmente, para levar o Evangelho de Cristo Jesus aos perdidos. E nada pode parar você. Nada pode parar a igreja. Decida hoje. Vire uma chave na sua vida hoje. Vire essa chave na sua vida hoje. Vire essa chave na sua vida hoje. Mude as suas confissões. Mude o seu posicionamento. Você tem tudo que você precisa para viver uma vida íntegra e extraordinária. Por isso que aqui no ponto de pregação, nós não oramos ao final dos cultos, faz aquelas filas, como a pastora sempre fala. A palavra é suficiente. Você já tem tudo o que precisa. Você tem tudo o que precisa para mudar a sua realidade. Não dependa de quem está aqui. Ele é poderoso para fazer, sabe, Alexandre, infinitamente mais do que você pede ou imagina. Às vezes nós queremos limitar a Deus, querendo ensinar a Ele a como resolver as coisas. O que Ele espera de mim, de você, é um coração que anda em obediência, um coração que está ouvindo e sensível à sua voz.
Não deixe mais nada te afastar dele. Esses homens não conheceram ele porque não estavam vivendo uma vida de fé. Não deixe a incredulidade te roubar o banquete, a mesa com Jesus. Enquanto ele partiu o pão, de repente ele foi embora, porque eles não estavam enxergando, porque as coisas naturais, a tristeza, as notícias estavam sufocando eles. Decida hoje ser um gigante da fé. Decida hoje ser um homem e uma mulher que não anda por vistas, que não anda por sentimentos. Sabe, deixe ele falar com você. Saia da esfera da naturalidade, saia da esfera da carnalidade, entre na esfera do Espírito. É nessa esfera que as coisas acontecem. É na esfera do Espírito que as coisas se manifestam. Saia da naturalidade. Saia da naturalidade. Tire os seus olhos. Oh Pai. Oh Pai. Oh Pai. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Ora pra che cantar, ora pra che cantar, ora pra cantar, ora pra che cantar, ora pra che cantar, ora pra che cantar, ora pra che cantar. Não tenho mais a minha vida como preciosa, fui encontrada. Antes era lucro, já não tem valor. Fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Sua luz me encontrou. Nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrada. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Sua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Aleluia.
Feche seus olhos. Feche seus olhos. Muitos olhos estão sendo abertos essa noite. Como nós cantamos agora, a luz está chegando. Os seus olhos estão sendo iluminados. É uma nova fase, um novo tempo a partir de hoje. É uma nova fase, um novo tempo na sua vida a partir de hoje. É uma nova fase, é um novo tempo a partir de hoje. Levante suas mãos. Fale com Ele. Ele está à mesa. É nesse momento que os olhos são abertos. É nesse momento que a sua vida era transformada completamente. É nesse momento que você entrega tudo. É nesses momentos que os seus olhos são iluminados. É nesse momento que você reconhece Ele. E a luz chega. E a luz chega. E a luz chega. Desfrute dessa presença. Desfruta. O seu coração está aquecendo. O seu coração está aquecendo. Desfruta. Desfrute essa presença maravilhosa. Desfruta. Desfruta. Essa é uma esfera espiritual. Desfrute isso, mergulha. Desfruta. Direções vão vir agora. Notas vão vir agora. Desfruta dele. Desfruta. Não deixe mais a incredulidade te afastar da comunhão com Ele. Oh, aleluia. 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 Aleluia.